GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao GPANcast, o podcast do servidor público. Eu sou Gisele Moreno e estou aqui no dia de hoje para recepcionar um convidado muito especial, um cativo da casa, né? O nosso amigo e companheiro, Dr. Lucas Del Vecchio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gisele. É um prazer estar aqui, né? Estamos aqui sempre e estaremos muito mais vezes, né? Doutor, eu sei que você é especialista em direito tributário, processo tributário, em direito do Estado e também professor universitário. Tem uma bagagem bem extensa, né? Um conteúdo acadêmico também. E hoje nós vamos falar sobre a lei de licitações, né? A 14.133. Ainda temos muitos assuntos a descobrir, a desvendar ainda na lei, né? Mas nós vamos falar sobre algo bem específico, sobre a questão do nepotismo na 14.133. O que você tem a nos dizer em relação a isso? Bom, primeiramente, em relação à minha trajetória acadêmica, né? A lei de licitações, as licitações em si, é um tema que eu acabei me apaixonando aqui na GPAN mesmo, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui em 2019, você lembra bem, eu comecei a estudar essa lei, tivemos ali o decreto 10.024, que foi o decreto do pregão eletrônico, já foi anunciando a transformação da lei de licitações de 1993, né? E, enfim, em 2021 nós tivemos essa nova lei que está em vigor aí desde 2024. E ela traz esse assunto, o nepotismo, primeiramente para contextualizar quem está assistindo a gente. O nepotismo seria o favoritismo para parente dentro da administração pública, né? Então nós temos várias situações dentro da estrutura do Estado onde o nepotismo ele é proibido, ele é vedado. Isso não seria diferente dentro das licitações, né? Para manter, obviamente, a lógica da administração pública e prezar pelo princípio da impessoalidade que está previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E o quanto isso é importante, né? Nossa, Porque importantíssimo. se fôssemos favorecer os próximos, né, mais próximos a nós, seria algo desleal, né? Exatamente, é o famoso QI, né? Que indica. Isso. Aí não teríamos cargos preenchidos por mérito, mas sim por favoritismo. É isso mesmo. Para compreender um pouco melhor, nós optamos por fazer a leitura dos artigos. Então, eu vou discorrer aqui sobre o artigo na íntegra e o professor vai comentar e explicar de forma mais sintética ou compreensível, né? Vai fazer uma hermenêutica ao vivo aqui do nosso artigo. Então, vamos lá. Vou começar pelo artigo 14, inciso 4. Maravilha. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenha função na licitação ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. E aí, o que nós entendemos desse artigo? Esse artigo ele é o básico, né, da vedação ao nepotismo. Então ele que vai fundamentar basicamente todas as outras previsões que nós vamos ter na 1403, a partir dessa visão de que não se pode contratar dentro da administração pública, do órgão que está fazendo a contratação,
ninguém que seja parente. E nós temos uma diferença muito pontual entre o que é parente consanguíneo, o que é parente por afinidade, né? Linha reta, Uhum. colateral. Então, para contextualizar o nosso público, é interessante a gente entender que o parentesco ele se divide por sangue e por afinidade. O parentesco por sangue, nós dividimos em linha reta e em linhas colaterais. A linha reta significa aqueles parentes que são diretamente ligados pelo nosso sangue, como, por exemplo, os nossos ascendentes e os descendentes. Então, nós teríamos ali, primeiro grau ascendente, pai e mãe, segundo grau ascendente, vovó, e biso e bisa, né? Agora, os descendentes, também fácil, filho, neto e bisneto no terceiro grau. Agora, os colaterais, nós precisamos fazer uma análise. Eu brinco em sala de aula que é como se fosse uma árvore genealógica, né? Uhum. Então, você, para saber qual é o seu parente mais próximo em linha colateral, você precisa seguir o sangue. Então, o nosso parente colateral mais próximo é o pai e a mãe, que fazem a ligação com o irmão e irmã. Então, nós temos os nossos irmãos e nossas irmãs como parentes já de segundo grau da linha colateral, terminando ali o terceiro grau nos nossos sobrinhos, né? Uhum. E aí nós temos os por afinidade. Os por afinidade são aqueles que nós adquirimos ao longo da vida por questões de relacionamento pessoal e relacionamento que acabam se transformando em jurídico, né? Então nós temos ali sogro, sogra, né? Cônjuge, companheiro, todo esse pessoal que está intimamente ligado ao contratante, ao contratado, perdão, eles serão vedados de participar dessas licitações, né? Mas não só isso. Nós temos também a vedação que a Gisele leu aqui no artigo 14 de relações comerciais. Então, quaisquer pessoas que mantenham algum tipo de vínculo econômico, financeiro, comercial com agentes da licitação ou com o dirigente do órgão ficam vedados de participar das licitações da administração pública. Então, sempre deveremos observar, né, antes de mais nada, primeiro as disposições do edital, né? Sempre Exato. tem que constar no edital, é uma obrigação, então, Daí, constar no edital e depois, ao contratar, nós temos que fazer essa observação prévia, né? sim, sim. E se não houver nenhum tipo de parentesco, porque mesmo havendo a proibição, pode ser essa, né? De alguém querer participar, né? Principalmente em municípios pequenos, Pequenos. né? Porque municípios pequenos ali você tem municípios de 5 mil, 10 mil habitantes, e todo mundo é parente de todo mundo, Uhum. né? E ainda nós temos um ponto que deixa isso um pouco mais verticalizado, que pessoalmente eu critico essa previsão, é que em muitas leis orgânicas há uma vedação de participar em licitações de qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de grau, de parentesco até terceiro grau, com qualquer servidor público da administração. Então, tem muitas leis orgânicas que prevêem isso. Isso pode ser prejudicial para o município. Por quê? Porque se a gente tem um município pequeno, né, que todo mundo é parente de todo mundo, Uhum. e você tem uma previsão na lei orgânica que ninguém que seja parente de servidor público possa participar da licitação, você acaba com o comércio local. Então, realmente. Você impede que o dinheiro público da prefeitura seja reinvestido na economia local. Então, Vai ter que contratar pessoas de fora, né? exatamente, exatamente. Acaba o dinheiro da prefeitura indo para fora. Sim. E aí o município ele acaba não sendo fomentado por essas contratações. Então, o que eu sempre oriento, né, nos nossos cursos é que se reveja esse artigo das leis orgânicas de municípios Uhum. e seja retirado. Porque nós já temos essa proteção ao nepotismo a partir da norma geral, que é a 14.133. Maravilha. Agora nós vamos passar para o artigo 7º.
e de que trata outro aspecto também relacionado ao nepotismo, né? Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei Perfeito. e que preencham os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. Não tenham com ele vínculo de parentesco colateral ou por afinidade. O professor já explicou essa parte aqui, né? E até o 3º grau. Ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. E aí, qual que é a nossa Então, porque quase explicação? reproduz o que Sim, anteriormente. anterior, né? Só que aqui, veja que ele dá uma afunilada no negócio. Ele começa a falar sobre contratantes habituais. Sim, Então está dizendo, a lei está dizendo assim, olha, se você tem um contratante, serviço contínuo, como por exemplo o serviço de assessoria, consultoria que a GEPAM exerce, são contratos que passam gestões, né? Não é um contrato que fica ali durante uma gestão, finaliza e acabou. São contratos que ficam, passam prefeitos, passam vereadores e a GEPAM está ali prestando os seus serviços para o município. Nesses casos, a lei veda que esta empresa, né, que tenha entre os seus sócios, seus dirigentes, alguém que trabalhe no setor de licitações do órgão, de contratar, né, de participar das licitações. Exatamente, porque o pessoal que trabalha no setor de licitações, eles têm informações privilegiadas sobre as contratações, porque eles estão ali desde a fase de planejamento, desde o pensamento que surge para a contratação. Então, a questão de vazar informações, por exemplo, se você tem uma licitação que foi determinado o orçamento sigiloso, na publicação não aparece esse orçamento porque ele é sigiloso. Mas nada impede do cara que é parente do sócio da empresa que presta serviços habituais que ele solte, olha, nós fizemos a cotação de preço aqui e chegamos a tal média, pode fazer a sua proposta em cima disso aí. Então, é exatamente para proteger a impessoalidade, né, acima de tudo. Maravilha. Agora vamos ao próximo artigo. E o próximo é o artigo 48, parágrafo único. Começar a fazer uma chamada oral. Professor, e aí, o que diz o artigo 48? Brincadeirinha. A lei ainda é muito nova. Antigamente, muitos artigos contra a língua, né? Agora ainda nós estamos tentando adaptar. Mas o artigo 48 diz o seguinte: poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares ao assunto, que constituam área de competência legal do órgão ou entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviços terceirizados. E aí o parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo esta proibição constar expressamente no edital da licitação. Então, aqui, além dos funcionários, né, dos agentes ali da licitação, também temos o gestor, né, do contrato. Exatamente. E veja que aí a lei ela já muda o foco, apesar dela ser muito parecida com os outros dispositivos, ela muda o foco agora para tratar das terceirizações, Sim. né? Que é quando a administração delega determinado serviço, a execução de determinado serviço, que não seja serviço fim, mas serviço meio para atingir o objetivo da administração,
nesses contratos, então, fica vedado também a contratação de empresas que tenham qualquer tipo de parentesco até terceiro grau, seja ele consanguíneo ou por afinidade, não só dos agentes, do dirigente, mas também dos fiscais e gestores de contrato, né? E é outra novidade muito interessante da nova lei de Sim, licitações, que foca bastante na parte de fiscalização e gestão contratual. que era algo bem difícil, né, Era. dentro dos órgãos públicos, né? Sim, nós observamos aqui no nosso lida diária com as administrações que ainda os órgãos estão tendo uma certa dificuldade de ocupar esses espaços de fiscalização exatamente por conta dessa herança da Lei 8666, né? Mas aí, veja que a lei já estrutura muito certinho que nem fiscal, nem gestor, porque como que você vai fiscalizar um cara, um parente seu, né? Como que você vai levar um problema que pode acarretar na rescisão, na penalidade desse contrato de uma pessoa que é querida sua, que é Sim, próxima sua, né? Pode, não tem como. complicado, né? Imagina você ir lá e a esposa penalizar o marido. É? Cala a boca, né? Não precisa nem voltar para casa. Mas é só Né? Já se direciona. E, finalizar o nosso bate-papo, nós temos o artigo 122, parágrafo 3º, que fala da subcontratação, né? Então, diz o seguinte: na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. Aí o parágrafo 3º. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou seus dirigentes desta mantiverem vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente de órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão de contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo esta proibição constar expressamente do edital ou do edital de licitação. E aí, então, professor, esse nepotismo também veda a questão das subcontratações, né? Na então, execução também, né? E na... muito interessante isso, porque se você for ver bem, o legislador ele tomou o cuidado de observar até a subcontratação eventual que a empresa contratada, né? Então vamos lá. Nós temos um contrato que é feito com um terceiro particular. E esse terceiro particular, ele tem a oportunidade, se previsto no edital, de subcontratar parte desse serviço. Às vezes, vamos pensar na prática. Você tem ali um contrato de obras, né? Mas você não tem determinado serviço específico daquela obra que precisa, como, por exemplo, bem hipotético mesmo, um serviço de canaleta, né? Você precisa subcontratar esse serviço de canaleta porque você não presta esse tipo de serviço. Isso não vai influenciar, obviamente, no caráter da licitação, não haverá uma frustração da licitação de forma alguma, porque ele está subcontratando só parte daquele serviço que não é serviço fim, naquela mesma ideia que a gente falou da delegação do serviço a terceiros pela administração pública. Só que nesse caso, né, também cabe o nepotismo, porque esse subcontratado, apesar dele prestar contas mais diretamente à empresa privada que o contratou, ele também tem ele também está submetido, melhor dizendo, à fiscalização e à gestão contratual. Então,
todos os caminhos levam à impessoalidade. Então, a moral da história aqui do nepotismo é: a impessoalidade é uma previsão constitucional, está prevista, como eu já disse, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é o artigo que inaugura a administração pública dentro da Constituição. Então, aqueles princípios políticos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eles são os pilares de todo o Estado brasileiro. Então, você ter qualquer situação dentro da administração pública que acabe violando um desses pilares, você acaba violando o próprio Estado de Direito. Né? Você acaba ignorando aquela ideia de que o Estado faz as leis e ele se submete às próprias leis. Então, por isso que o nepotismo ele é vedado em qualquer circunstância, até mesmo na subcontratação de contratos administrativos. Sim. Pessoal, hoje nós falamos então sobre o nepotismo. Nós tivemos aqui valiosas explicações do nosso professor, a fim de garantir um processo mais transparente, livre, né, de irregularidades e também de privilégios, direcionamentos, de amarras, né? Quando nós nos libertamos, nós conseguimos um serviço prestado de forma limpa, sem benefícios, sem contraprestações, né? Então, temos toda essa possibilidade de ter o melhor serviço, a melhor execução. O interesse da administração é o interesse coletivo, não individual. Né? A administração ela só existe por conta do interesse público, senão não seria necessário na área privada ter administração. Tá? A gente quiser entender, né? Mas quando estamos trabalhando com o público, o nosso dever é muito maior. Exatamente. A nossa responsabilidade é muito em relação ao melhor. Todo gestor público deveria ter isso em mente, né? Claro. Deveríamos, ao assumirmos um cargo público, também termos a responsabilidade de executarmos o melhor. E a consciência. Exatamente. Né? Em cima de tudo. Então, hoje nós tivemos esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o nosso canal, ativem o sininho de notificação lá no YouTube, também nas redes sociais, entrem nas redes sociais da GEPAM. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Então, fiquem ligados, teremos várias novidades agora no ano de 2025. E eu conto com vocês e com a participação de todos vocês. Deixem comentários, as impressões que vocês tiverem em relação ao episódio de hoje. Se tiverem dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Estamos aqui para aprender também e pensar um pouquinho que a gente já estudou, que a gente já tem de conhecimento, para tentar auxiliar no dia a dia de vocês. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada, professor. E espero revê-los em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. GEPAMcast, o podcast do servidor público.